Paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria e muita satisfação que nós estamos aqui nesta manhã de domingo, mais uma vez, para estudarmos a nossa escola bíblica dominical. A temática deste trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje nós estaremos apresentando a lição de número 10, cujo tema é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Domingo passado nós estudamos a respeito da primeira ordenança, o batismo, e agora estudaremos a ceia do Senhor. Essa escola bíblica ela é presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Sisaque Valadares, e eu e outros irmãos aqui, humildemente, apresentamos a vocês as lições nos domingos. E para nós iniciarmos essa lição neste dia, eu quero convidá-lo para que você feche seus olhos, aí na tua casa, no carro, aonde quer que você esteja assistindo essa aula nesta manhã. Você peça a Deus sabedoria, graça, para que nesses momentos nós possamos juntos meditar, aprender, crescer na graça e no conhecimento. Querido Deus e eterno Pai, em Tua presença nós estamos. Diante de Ti, Pai, nós nos colocamos para estudar a Tua palavra neste momento. Meu Deus, falaremos sobre um assunto tão importante, ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, a ceia do Senhor. E pedimos direção, pedimos sabedoria, pedimos graça, que o Senhor nos inspire, que o Senhor, Pai, aleluia, abra o nosso entendimento para a Tua palavra e que nós possamos crescer, que a Tua palavra nesta manhã venha agregar aos nossos corações, que nós possamos finalizar esta aula conhecendo um pouco mais, sabendo um pouco mais. Por isso eu peço direção, discernimento, iluminação do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Vamos para o texto áureo. O texto áureo nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 26. E a verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então veja que é uma celebração. Vamos para a leitura bíblica em classe. Ela se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear,
tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então nós vemos aqui palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, uma igreja que vivia alguns problemas administrativos, e aqui ele trata diretamente sobre uma desorganização no culto, uma desorganização quando eles ajuntavam-se para comer a ceia do Senhor. Uns não esperavam pelos outros, uns comiam demais, os outros não se alimentavam. Então o apóstolo Paulo está tratando aqui desse problema que existia na igreja, lá nos primórdios, na igreja de Corinto. E nós aprendemos aqui, através desta instrução de Paulo a Corinto, nós aprendemos aqui muito a respeito dessa ordenança de Jesus Cristo, que é a ceia do Senhor. É uma importante ordenança, foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, perpassou toda a igreja durante os séculos, desde os primórdios do cristianismo, né? E tem sido uma identidade da igreja. Então nós vamos ver aqui os objetivos da lição nesta manhã. O primeiro objetivo é apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O segundo é mostrar o propósito da ceia do Senhor. E em terceiro lugar, nós vamos refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Então nós estamos falando sobre algo, sobre uma ordenança que tem que é devido a um respeito que nós precisamos valorizar demais, porque é uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo, que é a celebração e também é um privilégio de celebrar a ceia do Senhor. Então vamos aqui analisar um pouco a natureza deste ato, os símbolos, o propósito dessa celebração, é o que nós vamos estudar aqui nesta manhã. E o significado espiritual que ela tem para a nossa fé. Na introdução, o comentarista escreve assim: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor é também uma ordenança, dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Irmãos, é muito importante nós analisarmos, pararmos nesta lição e meditarmos a respeito de uma ordenança, de um ato que nós como cristãos, batizados nas águas, participamos dentro da nossa frequência de participação. Mensalmente nós participamos da ceia do Senhor, e muitos entre nós não têm ideia real do propósito, do motivo,
do prazer, do privilégio, da motivação de participar deste ato. E aqui nós vamos ver as 3 perspectivas que nós temos que contemplar na ceia, quando participamos da ceia do Senhor. A primeira delas é um olhar para trás. Quando estamos diante deste memorial, que nós entendemos ser um memorial, é algo que nos remete à memória, que nós precisamos relembrar, é algo que nós temos que trazer à mente, à memória e relembrar. Então, olhando para trás, a primeira perspectiva é um olhar para trás quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Esse é o primeiro olhar, é um olhar para o passado. O segundo é um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E a terceira perspectiva é um olhar para o futuro, quando mantém a sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, com júbilo e com expectativa. Então, olha a profundidade deste momento, dessa celebração. Enquanto estamos participando da ceia do Senhor, a nossa mente vai lá no Calvário. Ela retorna ao sacrifício de Cristo. Nós mentalizamos, nós relembramos do sofrimento de Jesus Cristo, entregando a sua vida por nós, dos atos que antecederam a sua morte, da crueldade, dos açoites, do sangue do nosso mestre descendo quando a coroa de espinho foi colocada na sua fronte. Nos lembramos dos pregos nas mãos, dos pregos nos pés, da cruz erguida, de Jesus lá no Gólgota, de Jesus clamando a Deus, de Jesus entregando o seu Espírito ao Pai. Nós rememoramos todo esse sofrimento e relembramos que no terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo. Então esse olhar para o passado nos mostra o sacrifício e nos mostra a vitória de Jesus Cristo na cruz. Nós não estamos aqui vivenciando um funeral, relembrando alguém que morreu, mas nós estamos celebrando alguém que deu a vida por nós e ressuscitou e está vivo. Então é uma celebração, é um momento de alegria. Aí nós olhamos para o presente e fazemos uma análise de nós mesmos. Olhando para o presente, nós podemos olhar para o corpo de Cristo, para os nossos irmãos e sentirmos a comunhão de podermos todos participar deste momento em que comungamos um ato de memória, um memorial da morte e ressurreição de Cristo. Olhamos para dentro de nós e fazemos uma análise de como nós estamos em relação a Deus, em relação aos pecados que cometemos, em relação ao que Deus fez por nós. É um momento realmente de fazer uma análise, uma introspectiva. E olhando para o futuro, a esfera ou a perspectiva escatológica desse momento, desse ato, é a esperança da segunda vinda. Porque é um ato que é descrito para ser realizado até que o Senhor venha. Então a igreja, ela desde o primórdio, ela vem realizando este ato, essa celebração, e continuará realizando até a vinda do Senhor. Então ela traz uma expectativa futura. É uma celebração pela vitória do nosso Senhor na cruz, é uma análise presente da nossa condição como pecador, e é um olhar para o futuro, na expectativa do retorno do nosso Senhor. Então veja a beleza que existe neste ato, nesta celebração. Uma celebração que demanda reverência. Afinal de contas, nós estamos lembrando de alguém que morreu, que deu a vida por nós.
é um ato sério, reverente, mas também é um momento de júbilo, porque o nosso Senhor, ele morreu, mas ele ressuscitou e nos deu o privilégio de fazermos parte do corpo do Senhor. Perdão. E também é um ato de expectativa, porque nós olhamos para o futuro, porque nós expectamos o retorno do Senhor, aguardamos o retorno do Senhor. Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico, sendo que a palavra-chave do nosso conteúdo de hoje é comunhão. O primeiro tópico é a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Veremos aqui que há diferenças nas tradições, até analisaremos aqui duas tradições a respeito da ceia, até chegarmos aqui na posição pentecostal. A primeira das tradições, a tradição romana, é o que nós veremos agora. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Em Lucas 22:19, Jesus diz: "Isto é o meu corpo, e este cálice, o meu sangue." Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. O que o romanismo, ou a Igreja Católica, entende a respeito desse ato? Que a partir do momento que o padre, ou quem está celebrando a ceia do Senhor, que ele levanta a hóstia e levanta o cálice, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Então, há pelo menos dois problemas aí com essa interpretação. A origem dessa interpretação é muito remota. Muito provavelmente até em defesa da seriedade deste momento, porque nós vimos aqui o apóstolo Paulo fazendo correções à igreja de Corinto, porque eles estavam tratando esse momento como se fosse um momento qualquer, desprezando o ato em si e tratando com irreverência, né? E é bem provável que houve um trabalhar dos pais da igreja, aqueles da era patrística, a partir do primeiro século, que sucederam os apóstolos, no sentido de trazer a reverência ao ato. Mas é provável que isso se transformou de forma demasiada, ao ponto de criar alguns ensinos que não coadunam com a palavra de Deus. Então, nessa ideia da transubstanciação, nós temos pelo menos dois problemas em relação a essa interpretação. O primeiro é um problema de natureza lógica. Se Jesus celebrou a última ceia e ele estava presente fisicamente quando ele celebrou, naturalmente ele também não poderia estar presente fisicamente no pão e nem no vinho, se ele estava fisicamente diante dos apóstolos. Então esse é o primeiro problema, um problema lógico. Por outro lado, entender essas palavras de uma forma literal, aí nós vamos para o campo da hermenêutica, irmãos, da interpretação bíblica. Se nós entendermos que quando Jesus fala, isto é o meu corpo, é de uma forma literal, quando ele diz que ele é a porta, nós temos que entender também de forma literal. Ou todas as vezes que ele diz eu sou algo, nós também temos que ler de forma literal, senão eu vou criar um atalho hermenêutico. Eu vou escolher as palavras que eu quero interpretar dentro de um mesmo contexto, literalmente ou não literal, ou metaforicamente. Então, entendemos que quando Jesus está falando isso, ele não se referia de forma literal, mas sim uma metáfora. Esse é o grande problema aí da tradição romana com relação à transubstanciação. Aí existem outros pontos, eu não vou me aprofundar muito nesse aspecto, mas ao acreditar que ao participar deste ato, desse memorial, os romanistas acreditam
que eles recebem uma graça especial, é como se fosse um momento, é um sacramento para eles, diferente para nós que é uma ordenança. Para eles é um momento que dá a eles graça, em que os pecados são automaticamente perdoados ao participar do corpo literal de Jesus, ou do sangue literal de Jesus. É um momento que eles recebem graça. Não entendemos dessa forma, com base naquilo que entendemos da palavra de Deus. Nós vamos chegar aqui na nossa posição. Partindo-se da reforma protestante, houve uma mudança. Lutero tinha um entendimento um pouco diferente em relação à participação na Eucaristia. Eucaristia era ação de graça, ela tomou esse nome, mas o significado de Eucaristia é ação de graça. Na Igreja Católica é muito comum falar-se a respeito da Eucaristia, né? Que é essa celebração, esse memorial que nós chamamos da Ceia do Senhor. Quando veio Lutero, a tradição protestante, ela diverge da católica com relação à presença real, física, literal do corpo e do sangue de Jesus no pão e no vinho. Eles negam que o elemento da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, na tradição luterana, eles afirmam que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Ele não se torna, ou seja, não é transubstanciado, não é uma mudança de substância. A transubstanciação, irmãos, que nós vimos aqui na tradição romana, ela é tão complexa que acredita-se que há realmente a literalidade do corpo de Cristo na hóstia consagrada, mas ela não tem alteração nenhuma de sabor. Então isso é extremamente complexo. Daí, nesse caso, vale a fé. Na tradição protestante luterana, eles acreditam que Jesus está presente, está com o elemento pão, com o elemento vinho, sob o elemento pão, sob o elemento vinho. Então, essa tradição, ela é denominada de consubstanciação. E como nós vemos, Lutero, então, ele não conseguiu se desvencilhar completamente da tradição católica quando ele dá uma versão modificada da sua antiga crença. Eu acabei pulando um slide ali, mas já estou aqui no terceiro subtópico. O terceiro subtópico fala sobre a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus. E nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho, eles simbolizam, eles representam o corpo e o sangue de Jesus. O que nós acreditamos é que Jesus está presente sim nesse ato, mas de uma forma espiritual e não de uma forma física. Então essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão. Diferente da posição católica, ela não dá comunhão para as pessoas. Ela é para participar quem está em comunhão. É um memorial. Então esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Senão, eu utilizo este memorial, ou como o católico chama, o sacramento, como um passe de mágica. Quem participa na visão católica da hóstia, recebe uma graça, seus pecados são perdoados. Mas nós acreditamos de uma forma diferente. Participamos, onde celebramos com reverência, com júbilo e expectativa, dentro das três perspectivas que nós falamos no início da lição, a passada, a presente e a futura, participamos deste momento de comunhão entre o corpo de Cristo, e realmente Jesus está presente nesse ato.
mas espiritualmente. Onde os elementos aqui que são utilizados para a participação de todo o corpo de Cristo, são elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. Então, na nossa prática, toda a igreja participa tanto do pão quanto do suco de uva. Já na prática romanista, somente eles participam da hóstia, pois existe uma preocupação que já que o suco de uva se transforma literalmente no sangue de Cristo, pode acontecer, isso é uma visão lá de trás, essa mudança aconteceu há mais de 1000 anos. A preocupação era se alguém derrubasse o sangue de Cristo e viesse a profanar. Então eles limitaram a participação somente ao corpo, à hóstia, e não ao sangue. Somente o padre pode participar do suco da vide. Então são situações que nós vemos aí de diferenças de visão em relação à participação da ceia. Visões que foram sendo mudadas da origem do propósito, e nós entendemos estarmos baseados e com muito embasamento bíblico para ter essa visão pentecostal a respeito do elemento pão, do elemento suco, do vinho. E a forma como nós interpretamos essa presença de Cristo de uma maneira representativa nos elementos, temos base para isso. Mas as mudanças ou essas visões que foram sendo criadas, transformando os ritos, os memoriais num sacramento, elas elevam por demais, transformam, dão poderes mágicos a rituais. É por isso que tanto o batismo, que nós aprendemos no domingo passado, como a ceia do Senhor, que para nós pentecostais, evangélicos, são duas as ordenanças, o batismo e a ceia. Mas elas são o quê? Elas são ordenanças, não são sacramentos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 34, ele diz assim, na parte B: quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então ele inicia o versículo 23 dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E aí ele começa a falar a respeito da forma da participação desse memorial. Então nós vimos aí as tradições, tradição romana, tradição protestante, e a posição pentecostal a respeito desse memorial. Para a gente entender as diferenças aí de visões que existem e o que a Bíblia diz a respeito. Se você quer se aprofundar um pouco mais, você pega a nossa declaração de fé, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É um livro que os irmãos têm acesso. E na página de número 132, eu vou abrir aqui, eu quero ler para os irmãos, porque eu acho que é importante. É o nosso credo. Cremos, professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa na companhia de seus discípulos. Então Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, desde então, a igreja vem celebrando este memorial e proclamando a nova aliança. Esse novo concerto é cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está escrito em João, capítulo 1, versículo 29. E também a nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, qual que é o significado da ceia do Senhor? Essa solenidade é o rito contínuo da igreja visível, instituído como memorial da morte de Jesus até a sua vinda. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A expressão todas as vezes remete continuidade. Temos aqui o passado, a morte de Jesus, o presente, a nossa comunhão com Ele, com os irmãos, e o futuro, a sua volta. Pode ser dito que as igrejas do período apostólico celebravam semanalmente a ceia do Senhor.
nós a celebramos numa frequência suficiente para evitar intervalos longos entre os períodos de reflexão, comunhão e ação de graças. Entendemos que se trata de uma solenidade de bênção e de comunhão para os crentes. Ela é ministrada a todos os crentes em Jesus, batizados em águas, em plena comunhão com a igreja. Essa ordenança exige um autoexame, uma reflexão sobre a nossa conduta, se ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus, para não sermos culpados do corpo e do sangue de Jesus. Então está aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, para quem tiver dúvida da participação nesse memorial. Vamos finalizar aqui sintetizando o primeiro tópico. A ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial, em que Jesus está espiritualmente presente. Tópico 2. O propósito da ceia do Senhor. Então, como nós vimos, a ceia do Senhor, ela traz uma perspectiva passada, pois ela nos remete a perdão dos pecados e a obra salvífica de Jesus Cristo. Ela traz também uma perspectiva presente, pois ela realça a nossa comunhão com Cristo e com a sua igreja, e ela ela aponta para o futuro, esperançosamente, pois somos lembrados da promessa da vinda de Cristo. Quero trazer aqui um auxílio teológico a respeito do tríplice sentido da lembrança da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, talvez possamos sugerir um tríplice sentido de lembrança: passado, presente e futuro. A igreja se reúne como um só corpo à mesa do Senhor, relembrando a sua morte. Os próprios elementos usados de modo simbólico na comunhão representam o derradeiro sacrifício de Cristo, no qual ele entregou seu corpo e sangue para redimir os pecados do mundo. Existe ainda um sentido bem presente: o convívio espiritual com Cristo à sua mesa. A igreja vem proclamar não um herói morto, mas um Salvador ressuscitado e vencedor. A expressão mesa do Senhor sugere estar ele presente, como verdadeiro anfitrião, mas não fisicamente, irmãos, no sentido espiritual. Finalmente, há um sentido futuro neste relembrar, sendo que a comunhão da qual o crente agora participa com o Senhor não é o ponto final. Nesse sentido, a ceia do Senhor tem uma dimensão escatológica. Ao participarmos dela, antecipamos a alegria pela sua segunda vinda e pela reunião da igreja com Ele para toda a eternidade. Olha que coisa linda, irmãos. Esse auxílio teológico está na teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal da CPAD. Então vamos aqui para o tópico 2. Primeiro subtópico: celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Então, nesse caso, a ceia aponta para onde? Para o Calvário. Ela celebra, é uma celebração. Veja, não é um funeral, é uma celebração. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Então, por intermédio da morte de Cristo na cruz, nós fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, nós celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Olha que momento ímpar da igreja quando está diante desse memorial. Quando nós olhamos para este passado e celebramos a expiação de Cristo, é uma alegria para nós. É uma dádiva, é uma graça ser chamados por Deus, ser escolhidos por Deus para fazer parte do seu povo, entendermos o que Cristo fez por nós, analisarmos este momento e juntos participarmos em comunhão desse memorial, trazendo à memória o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o que Ele fez por nós. Então, celebramos a expiação de Cristo. Também proclamamos a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, escrevendo no versículo 26 do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: anunciais a morte do Senhor até que venha.
Essa é a expectativa. Então há um sentido escatológico na celebração da ceia. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém o olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas mantém um olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que ela é peregrina na terra e que a sua pátria não é aqui. Olha, irmãos, a profundidade deste momento. Então nós vamos para a cruz, nós vamos para a morte, nós vamos para a vitória de Cristo, nós vamos para a ressurreição. Aí nós também ao mesmo tempo olhamos para o futuro e esperamos que o Senhor Jesus, Ele prometeu que ia voltar. Em João, no capítulo 14, Ele deixa muito claro que Ele retornaria, que Ele foi preparar-nos lugar e que Ele viria outra vez para nos levar com Ele, para que onde Ele estivesse nós pudéssemos estar com Ele também. Essa expectativa que ela pairava na mente dos irmãos na igreja primitiva, enquanto eles participavam e viviam em comunhão, no partir do pão, em oração, essa expectativa não pode acabar nos nossos dias. E muitos têm perdido essa expectativa de que o Senhor há de voltar. E nós vemos, pelo cumprimento das profecias, que o retorno do Senhor Jesus está próximo. E nós precisamos, todas as vezes que participarmos do corpo e do sangue do Senhor, temos este olhar, este desejo, essa contemplação, essa expectativa, enquanto estivermos nesta celebração juntos. É olhar sabendo que a qualquer momento este céu vai se romper, Jesus Cristo vai aparecer nos ares, a trombeta irá soar e a igreja do Senhor será arrebatada para se encontrar com Cristo nos ares. Então a profundidade desse momento é muito grande. O terceiro subtópico é celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente entre os coríntios. E estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno e de comunhão já deixara de existir naquele momento. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Então, irmãos, a celebração da ceia é uma celebração de comunhão, em que, naturalmente, nós fazemos uma introspecção, nós olhamos para nós mesmos, mas como Warren Wiersbe, um escritor que tem aí eu admiro demais os escritos de Warren Wiersbe. E ele fala a respeito de 4 aspectos. Nós falamos aqui sobre 3 aspectos, né? O olhar passado, o olhar presente, o olhar futuro. Ele inclui, quando fala do olhar presente, um olhar para dentro de si e um outro olhar para o próximo. E aí eu acho extremamente profundo, porque quando nós estamos em comunhão, muitas das vezes nós estamos pensando, ao celebrar a ceia, somente em nós, na nossa relação com Deus. Mas nós temos que celebrar também o fato de estarmos aqui como corpo de Cristo. Todos os irmãos participando no mesmo tempo deste mesmo ato. Todos os irmãos com o pensamento no passado, naquilo que Cristo fez por nós, e também no futuro, na sua segunda vinda. Esta preciosidade de nós estarmos aqui antecipando um momento em que nós nos encontraremos todos juntos novamente com Cristo lá no céu. É uma antecipação da comunhão que viveremos com Cristo lá no céu. Então nós temos que ter essa ótica também, irmãos, de olharmos para o próximo e regozijarmos por termos a oportunidade de vivermos este momento de comunhão. Então olhem a beleza do propósito da ceia do Senhor. É o passado, a celebração, é o presente, a análise pessoal e a comunhão, e é o futuro, a segunda vinda de Cristo. Sintetizando esse tópico, o propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, a nossa comunhão com Ele e a promessa da segunda vinda. E o tópico 3, e o modo de celebração da ceia do Senhor, qual que é? Primeiro subtópico, o que o apóstolo Paulo diz sobre participar indignamente? Qual que é o sentido dessa palavra? Então, concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo
de participar da ceia indignamente. Olha o que o escritor nos traz. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica maneira ou modo como se faz uma coisa. Um adjetivo indica o estado ou a qualidade daquela coisa. Então aqui nós estamos vendo um advérbio, que ele indica um modo ou uma maneira como se faz algo. Então ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, de modo indigno ou de maneira indigna, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então esse advérbio, ele modifica o verbo comer e está relacionado à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. De que maneira eles estavam comendo a ceia do Senhor? Desordenadamente. Então veja que este ato, este memorial, é um memorial onde deve haver reverência, deve haver respeito, porque lá os coríntios eles não esperavam uns pelos outros, eles comiam de maneira indisciplinada, uns se embriagavam e os outros ficavam sem se alimentar. Então eles viviam este momento com irreverência. E é isso que nós não devemos, é dessa forma que nós não devemos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem que ser tratada com reverência. É uma celebração festiva? É. Há júbilo? Há. Mas há também reverência. É uma celebração respeitosa. Porque quando nós rememoramos o que Cristo fez por nós, não tem como nós olharmos e rememorarmos o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, pulando de júbilo. Nós nos alegramos porque Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, Ele venceu, Ele ressuscitou. Celebramos essa maravilhosa graça que Ele nos deu e de nos encontrar, de nos chamar. Mas fazemos isso com reverência, com ordem, com decência. Então esse é o primeiro subtópico. Segundo, como celebrar a ceia do Senhor? De maneira reverente. Se em lugar do advérbio, que indica a maneira como eles estavam se portando, Paulo tivesse usado um adjetivo, que adjetivo significa o estado, de que forma, não de que maneira, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, porque ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque nós somos dignos, mas participamos pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado a pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Então é uma celebração reverente, que deve ser tratada da forma correta. Se nós transformarmos ela num sacramento, nós estamos excedendo o que a palavra de Deus diz. Se nós tratarmos ela com irreverência, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus também. Então uma celebração para ser feita com o equilíbrio, com a reverência, com alegria sim, mas de forma reverente. Terceiro subtópico, uma celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Ela deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. O nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência, ao mesmo tempo de abundante alegria. Aos irmãos que participam conosco nas ceias do Senhor, uma vez ao mês, quando nos reunimos pela manhã de domingo, os irmãos sabem a alegria que é estarmos aqui, ouvirmos a palavra de Deus, participarmos do ato, do memorial,
do partir do pão, em que nós vivemos essa comunhão, em que nós choramos ao lembrar daquilo que Cristo fez por nós, em que nós ansiamos pela volta do Senhor, em que nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa condição de pecador, de não merecermos tamanha graça, mas nos alegramos e regozijamos porque o Senhor nos alcançou com a sua infinita bondade. Então esse momento que nós vivemos aqui uma vez ao mês, é um momento de alegria, de muita alegria, que todo cristão batizado nas águas não deve perder. Antigamente eles celebravam toda semana. Entendemos que uma vez por mês é o tempo suficiente para que nós não fiquemos tempo demais sem participar, sem celebrar, sem estarmos em comunhão. Que você possa fazer parte também deste corpo, ser batizado nas águas, viver aí essa primeira ordenança, que é um ato externo de algo que aconteceu internamente. A ceia do Senhor também ela é um memorial da mesma forma, uma ordenança externa, com elementos físicos, mas com elementos que não se transformam em algo, mas elementos que representam. É um memorial representativo da nossa comunhão com Deus, onde nós temos nesse momento a presença de Jesus entre nós, não fisicamente, mas espiritualmente, transbordando os nossos corações de alegria. E a transformação que precisa acontecer em nós, ela não acontece com um passe de mágica através de participar do corpo e do sangue do Senhor, mas é uma transformação que acontece diariamente. A nossa santificação, ela não está pautada na participação na ceia do Senhor. A nossa santificação ela é diária, através de comunhão, através de oração, através de contato, através de leitura bíblica. É assim que é construída a nossa santificação. A participação na ceia do Senhor é uma celebração daquilo que já acontece dentro de nós diariamente. É por isso que nós não vivemos isso como um sacramento, como algo que num passe de mágica perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados por Jesus na cruz, e diariamente nós pedimos a Deus perdão, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Essa é a realidade de vida cristã que nós vivemos. E quando participamos, comungamos com os irmãos na ceia do Senhor, nós nos regozijamos olhando para o passado que Jesus fez, olhando para o presente o que Ele está fazendo em nós e olhando para o futuro. Que essas palavras possam ficar em nossos corações e que possamos entender sempre qual que é o propósito da celebração da ceia do Senhor. Sintetizando esse terceiro tópico, a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo. Perdão, irmãos. E para concluirmos, nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de qualquer maneira, e nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Que Deus possa abençoar os irmãos e falar profundamente nos seus corações. Que nós possamos entender a profundidade desse memorial, desse ato. Nós estamos encerrando essa lição de hoje. Eu quero te convidar para estar conosco às 18h30 no culto da família. Venha participar, traga a sua família. Participe conosco aqui nessa comunhão, onde nós cultuaremos e exaltaremos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde você estiver aí, nós estamos encerrando essa transmissão. Eu quero fazer um convite a você para que você feche seus olhos e nós faremos uma oração em agradecimento a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor nos proporcionou este momento de aprendizado na tua presença. Que nós possamos valorizar cada vez mais a ordenança que o Senhor nos deu a respeito da ceia do Senhor e entender o propósito de participar desse memorial.
Meu Deus e Pai, que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes, aqueles que estiverem no trabalho, aqueles que estiverem nos carros, em suas casas, nos assistindo neste momento. Que a Tua palavra chegue aos corações, que a Tua bênção chegue aos corações, e que neste domingo o Senhor possa os abençoar poderosamente, e que à noite nós possamos estar mais uma vez na Tua presença, para engrandecer e louvar o Teu santo e bendito nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Tenha um ótimo domingo.